A saúde pública é um tema complexo. Ninguém fica feliz quando tem algum parente, algum familiar que está doente, que está com dores. Com isso, em alguns momentos surgem até oportunistas nesses casos de problemas de saúde. Para conversar sobre isso, nós estamos aqui hoje com a secretária municipal de saúde, a dona Angelina Zucchi, e também com a Rosalba Nascimento, que é a diretora de Relações Institucionais da Secretaria Municipal de Saúde. Para começar a falar sobre esse tema, nós vamos falar com a secretária Angelina, que está aqui já posicionada, sobre as responsabilidades que o município tem. Porque a saúde pública, nós sabemos que ela é dividida em algumas responsabilidades do município, do estado e também do governo federal. O que cabe ao município de Três Lagoas e a todos os municípios que a saúde cuide? Bom, vamos lá conversar um pouco aqui com a nossa população, a quem eu cumprimento neste momento, e vamos rever como é que a saúde se organiza dentro dos municípios, Douglas. Isso é muito importante. Por quê? Nem tudo é responsabilidade em fazer pelo município. Isso vai depender de toda uma estrutura. Um município como nós, somos ainda município de interior. A nossa responsabilidade maior é sobre a atenção primária da saúde. O que compreende a atenção primária? São as nossas unidades de saúde da família, bem como as unidades básicas de saúde. Então, tudo o que a nossa população precisa no atendimento à saúde começa por essas unidades. Aí vocês vão ver. Se eu preciso de um especialista, tem que passar lá pela minha unidade primária, ou saúde da família, ou atenção básica, e lá vou ser consultado com o clínico daquela unidade e ele é quem vai fazer o encaminhamento para um especialista. Então, retornando, tudo o que nós precisamos de atendimento à saúde dentro do nosso município, nós dependemos dessas unidades primárias. E lá o que é que a gente vai conseguir? Todos os procedimentos de vacina, consulta médica, consulta odontológica e os encaminhamentos e os pedidos de exames especializados para outros locais. No município do tamanho do nosso, começam as dificuldades quando nós vamos falar em especialistas. Por quê? Nós não temos todas as especialidades no município e nem um quantitativo que seria suficiente para atender o tamanho desta população. Por isso, então, esses atendimentos precisam ser regulados pela nossa atenção primária, aí ele é encaminhado para as clínicas via regulação. Se o especialista perceber a necessidade, através do diagnóstico, de cirurgias, de exames especializados, então ele também vai solicitar e será regulado ou para serviços que o município compra para complementar ou encaminhados para Campo Grande, que é a nossa referência, que são serviços pactuados e todos eles regulados. Então, é desta forma que se distribui no Brasil inteiro, porque nós fazemos parte de um sistema que é o Sistema Único de Saúde. O SUS. Assim como nas nossas farmácias, onde nós temos os medicamentos pactuados e os não pactuados, nós sabemos que nos últimos meses a gestão buscou comprar alguns medicamentos que estão além daquilo que é obrigação. Dentro do atendimento à população, nesse âmbito de unidades de saúde, de serviços, de exames e até cirurgias, o município também tem ido além das suas obrigações? Muito além. Como eu disse anteriormente, o município de Três Lagoas tem investido muito na saúde aqui dentro do município, por ter um prefeito que quer minimizar o sofrimento da população na questão do atendimento à saúde. Para você ter uma ideia, somente agora, nesse ano de 2019, foram autorizados, pelo nosso prefeito, contratos
de aquisição de serviços e de exames para atender a nossa população. Só na área da oftalmologia foram mais de 3.000 procedimentos, 8.200 raios-x. Quando falamos em mamografia, além daquelas que são realizadas na Clínica da Mulher, foram também 2.000 procedimentos de mamografia, além da nossa parceria com o SENAC, que também nos ajudou na questão da mamografia para que o município cumpra as suas metas. Ressonância magnética foram 500 exames, tomografia 800, ecocardiograma 1.800, ultrassom mais de 600, endoscopia foram 700, cintilografia 720 e mais outro grande números de exames, procedimentos, cirurgias que não faz parte do nosso elenco obrigatório. Mas eu gostaria de falar uma coisa para todos vocês, que muitas vezes as pessoas, por não entender essas diferenças de responsabilidades das 3 esferas, que é o nosso município, o Estado e o governo federal, acaba colocando qualquer que seja o problema que alguém da nossa população tenha e acaba classificando como sendo de responsabilidade do município. A nossa responsabilidade, nesses casos, está em procurar um encaminhamento para que o indivíduo resolva o seu problema, que muitas vezes não é sequer executado no nosso município. E aí existe uma demora, porque nós dependemos da regulação, da disponibilidade desse exame em outros municípios. Então, ocorrem algumas demoras. Diante desse fato de que existem esses procedimentos e que a Prefeitura vai além das suas obrigações para cumprir esses procedimentos, uma demanda maior é gerada automaticamente para o município, porque ele passa a oferecer um serviço muito maior e, inclusive, a população, de repente, em algum caso ou outro, pode vir a cobrar mais ainda a gestão. Isso é uma coisa que a saúde de Três Lagoas tem essa consciência, né? Isto é fato. Quando nós assumimos, no início da gestão, a gente tinha demandas reprimidas imensas. Então, à medida que foi melhorando o serviço e essas demandas foram diminuídas, também aparecem novas demandas. Por isso a gente sempre insiste, saúde é complexa, a gente não consegue resolver 100% dos problemas de saúde, mas estamos sempre buscando a minimizar o sofrimento da população. Ainda que algumas vezes tenha demora nesse atendimento, mas a gente corre para resolver esses problemas. E é importante frisar esse fato de que nós temos a consciência de que, pela saúde ser um tema complexo e não deixa de ser, em vários lugares do país, o calcanhar de Aquiles, o local onde as pessoas mais encontram problemas e dificuldades, a gente entende que nós temos ainda algumas fragilidades, mas também reconhecemos que temos evoluções acontecendo. Exato. Então, é muito importante quando eu disse que a gente tinha grandes demandas reprimidas, uma delas seria o acesso ao medicamento. Então, hoje, você não escuta ninguém falar que falta de pirona nas nossas unidades, o que era uma coisa normal e comum, as pessoas reclamarem que não havia dipirona. Então, hoje nós temos todos os nossos medicamentos, temos as nossas farmácias, o que facilitou bastante a vida do usuário. Nós investimos na questão da aquisição de exames além daqueles que nós oferecemos. Também foi investido na questão de melhoria do nosso próprio serviço. Por exemplo, hoje nós temos um laboratório que vai chegar a mais de 500.000 exames realizados dentro de um ano. Então, com equipamentos de última geração, que dá qualidade, dá uma motivação maior para as pessoas que trabalham naquele espaço, na realização de exames. Houve a aquisição de equipamentos para fisioterapia, agora ultrassom novos que já chegaram,
vocês estão vendo praticamente toda semana a gente entregando equipamentos, mobiliários, enfim, isso é um grande investimento. E nós estamos diferente de outros municípios que não conseguiram avançar. Angelina, a gente falou sobre os procedimentos que acontecem e as demandas reprimidas que nós tínhamos. Um caso que era muita repercussão nas redes sociais, que é o local para onde está indo essa nossa conversa, é um local onde a gente vê muitas reclamações. Nós estamos atentos ao que é dito, apesar de sabermos que o melhor caminho não é as reclamações online, que nós temos os procedimentos corretos, mas nós acompanhamos e sabemos que a mamografia, por exemplo, era um tipo de exame que havia uma grande dificuldade para o atendimento, era bem lento, né? Era bem moroso. Bom, então vamos lá. Antes um pouquinho de falar da mamografia, eu quero aproveitar um gancho de uma coisa importante que você falou, que é a reclamação. Hoje nós temos canais específicos. Nós temos a ouvidoria do SUS, nós temos a ouvidoria da prefeitura também, e nas próprias unidades, todas elas têm uma caixa para reclamação, sugestão, elogios, não é? Que é bom também elogiar, o Sim. que a gente só escuta as reclamações, mas a gente tem recebido muito elogio das unidades de saúde. Bom, falando de mamografia, quando nós iniciamos a gestão, a gente tinha problema, na verdade, era com o próprio equipamento, que ele vivia em constante manutenção. E isso tinha uma demanda reprimida muito alta e nós começamos, então, a aquisição de mamografia, não é? Ou seja, comprando esse serviço através de contratualização com o hospital, e a gente foi conseguindo colocar isso tudo em ordem. E também conseguimos recuperar o equipamento, de forma que hoje nós não temos demanda reprimida na questão de mamografia. E por isso que você não escuta mais falar da mamografia, e é como eu disse também. Então, a hora que você resolve toda essa demanda, novas demandas aparecem, não é? Correto. Falando um pouquinho mais sobre cirurgias, já é um caso mais delicado, porque possivelmente a pessoa está com dor ou com a possibilidade de agravar algum tipo de problema de saúde. Existem filas, né? E esse procedimento, eu queria que vocês falassem sobre como funciona esse procedimento, se ele é igual em todo o país ou se existe, cada cidade tem o seu próprio protocolo, como que funciona isso para cirurgias? Olá, Douglas, boa tarde, cidadão Três Lagoenses. Qualquer paciente entra pela atenção básica, ele faz a queixa para o médico clínico, e aí o médico clínico encaminha ele para o especialista. O nosso especialista hoje está concentrado lá no CDC. Esse especialista ele vai fazer a indicação de qual cirurgia esse paciente tem que fazer. Então, hoje a gente tem quase todo tipo de cirurgia de média complexidade dentro do nosso hospital. Pode ser uma hérnia, pode ser uma vesícula, né? Tem muita gente sofrendo de dor de vesícula. A gente pode ter alguma questão relacionada à ortopedia, à ginecologia, à urologia, e tudo tem a sua porta específica, mas ela começa lá na atenção básica. É claro que hoje a gente tem uma certa quantidade de cirurgias eletivas que a gente consegue dispor junto com o hospital, até pela sua capacidade instalada mesmo, Douglas. Mas a gente tem uma outra questão bastante importante, que é essas portarias que o Ministério da Saúde acaba ajudando a gente, digamos assim. O ano passado a gente teve uma portaria que ampliou o acesso. Esse ano a gente teve outra portaria que ampliou o acesso. O ano passado a gente fez 150 cirurgias a mais do que a gente tem contratado. Esse ano a gente fez 130 cirurgias a mais do que a gente tem contratado. Então, em média, a gente faz 1.544 cirurgias por ano, tanto pelo município quanto o Estado ajudando a gente. Mas tudo começa pela porta de entrada lá na unidade de saúde. Um detalhe que eu acho bem válido. Quem que dá a palavra, quem que indica quando há necessidade de... É uma pergunta meio evidente a resposta, mas acho que é importante ser falado. Quem determina se vai haver ou não uma cirurgia é o profissional médico. Exatamente, o profissional médico é que vai indicar se precisa de cirurgia ou não. Para isso, ele pode lançar mão de exames complementares que a gente tem na rede.
ultrassom, tomografias, ressonâncias, mas sempre a palavra final é do médico especialista. E é ele que também categoriza se aquela situação que ele encontrou é de urgência ou é uma situação que pode esperar. É isso que dá prioridade para o paciente. Se o médico dizer, você é urgente, ele passa na frente dos outros pacientes que são considerados pacientes que podem esperar, ou os pacientes eletivos. Essa é a grande questão. Em alguns casos, eu perguntei isso de como que é, quem determina a prioridade, sabemos que existe a fila. Algumas pessoas procuram, de repente, um padrinho político, um vereador, ou mesmo reclamações públicas para ganhar uma comoção popular. Porém, talvez a Gerina possa até complementar isso também, e a Rosalba, porém, isso dificilmente vai interferir no protocolo médico que é nacional. Em grande parte, esses casos que causam maior comoção, eles são de alta complexidade. A nossa secretária já falou que existem níveis de hierarquia. A gente tem um município, a gente tem um estado, a gente tem um governo federal. Várias cirurgias de alta complexidade não são realizadas em Três Lagoas. Elas são realizadas em Campo Grande devido à complexidade. Logo, infelizmente, não há, assim, felizmente, né, na realidade, não há possibilidade de ter um padrinho político, porque isso não vai modificar o que o médico já caracterizou, a urgência ou não daquela situação. Tá? Esses canais não são os canais mais apropriados, digamos assim, para fazer essa demanda. Ainda existe uma outra situação, nós temos médicos reguladores. Então, esses médicos reguladores, a partir do momento que é colocado no sistema a necessidade daquela cirurgia, ele vai avaliar o prontuário daquele paciente, vai verificar como é que esse médico fez o encaminhamento, se é de fato uma emergência, se ele é um eletivo, e ele ainda vai regular dentro da sua ordem de prioridades. Então, a população que está nos assistindo, que já passou por toda essa situação de uma cirurgia, ela sabe que ela depende do médico regulador, que depende desta regulação. Esse sistema é o mesmo no Brasil inteiro. Então, existem nos municípios a central de regulação, tanto para ambulatório, para encaminhar para um especialista, quanto para liberar para aquela cirurgia. E é importante, então, que quando a população, quando qualquer pessoa que procurar o serviço e o médico falar para ela assim, olha, a sua cirurgia é eletiva, é porque ele não está tendo um risco, ele tem condições de esperar que a regulação libere aquela cirurgia. O papel desse médico regulador é justamente isso. E se tem uma fila, de tempo em tempo, essas pessoas têm que ser reavaliadas para ver só se mudou essa classificação de risco. Então, existe uma diferença entre cirurgias eletivas e nós temos também cirurgias de emergência, de urgência seria, né? Exatamente, Douglas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que internou aqui no nosso hospital e ela precisa ser transferida para Campo Grande ou para um outro centro que ela precisa complementar esse tratamento ou mesmo fazer uma cirurgia, se o hospital classificar como urgência, quem vai buscar a vaga é o próprio hospital. Então, ele vai atrás de uma vaga zero na central de regulação. E esse médico regulador é ele quem vai avaliar se aquilo que está sendo colocado é, de fato, uma urgência, e isso, então, faz com que essa vaga seja liberada rapidamente para resolver este problema. Se for um caso eletivo, é claro, vai demorar mais um pouco, dependendo da cirurgia, porque ele está competindo na fila com outras pessoas. Outro aspecto que a gente tem tido bastante notoriedade nos últimos dias sobre judicialização. Quando a ordem vem da justiça para determinado procedimento, seja cirurgia ou exame, o que seja. Tentando tornar isso da forma mais simples para a compreensão da população. O município ele é obrigado, vamos dizer assim, a pagar esse procedimento
Porém, mesmo o município tendo essa obrigação, existe a necessidade da abertura de uma vaga. Talvez essa população às vezes entenda de uma maneira que talvez seja equivocada, quando alguém possa dizer que o município está obrigado a fazer aquele tipo de serviço, procedimento. Se ele não tiver essa vaga, então ele tem que aguardar da maneira como se fosse de uma forma particular, seria isso? Essa questão de digitalização é bem delicado, digamos assim. Mas o que acontece especificamente com essa situação? As pessoas, quando entram via judicial, é porque elas obtiveram uma negativa do SUS, de qualquer forma. Só que o juiz, ele determina para a gente, cumpre em 24, cumpre em 48, ele dá a quantidade de dias para a gente. O fato de ser uma questão judicial não isenta o poder público de estabelecer todas as etapas que ele tem que fazer. A gente tem que fazer um termo de referência, a gente tem que cotar, e tudo isso demanda tempo. Então, assim, o juiz determina para nós a quantidade de tempo em que tem que ser feito. E aí a gente cota, e aí ganha o menor preço, que pode ser em Campo Grande, pode ser em Dourados, pode ser em Presidente Prudente, pode ser em Três Lagoas, pode ser em qualquer lugar. E pode ser que não haja vaga nesses locais? Mas aí, quando a gente cota, a gente já cota de forma particular, ele não vai como paciente SUS, porque ele já é resguardado por uma determinação judicial, Douglas. Mas mesmo sendo particular, não há possibilidade de ter uma necessidade de agendamento ou encaixe? Como é que funciona? Não, grande parte desses procedimentos que têm chegado para a gente dessa forma judicial, eles são procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. Então, lembra quando a secretária já falou para a gente que tem coisas que a gente não faz porque não é do nosso nível de complexidade, então a gente tem que buscar em outros centros. Coisa, né? que então, é importante. Muitas vezes, que apesar de chegar a essa determinação judicial, a gente enfrenta dificuldade em encontrar profissional para fazer aquela cirurgia. Há bem pouco tempo nós tivemos um problema nesta linha em relação a uma criança, porque ela precisava de vários especialistas e, além de ser especialista, tinham que ser pediatras. E para você compor essa equipe, achar um hospital, demorou mais do que o normal para uma judicialização. Então, existe essa dificuldade para casos mais raros, né, Rosalba? Às vezes a gente tem dificuldade nisso, em achar o local e achar os profissionais, mesmo sendo pago, né, particular, porque aí a prefeitura está pagando, é tudo particular, e ainda existe essa dificuldade. E quando a pessoa entra com um processo de judicialização, ela também demora lá no juiz, muitas vezes, porque ele vai avaliar. Hoje, o judiciário, ele também passa por reformulações na questão da judicialização da saúde. Então, a gente está vivendo um momento novo e, às vezes, demora. Outras vezes, o juiz julga improcedente e não dá esse ganho de causa para o paciente, né? Então, ele acha que não precisa. Naquele momento, ele considera que é eletivo e, estando ele no sistema do SUS, ele dá a sentença que ele tem condições de aguardar ser liberado pelo SUS. Então, a gente tem todas essas diferenças e cada caso da judicialização é um caso. E, muitas vezes, também demoram-se alguns dias até que o município seja acionado. E a pessoa que ingressou com aquele pedido, ela acha que o município recebe na mesma hora e começa a contar a partir do momento que ela ingressa com a judicialização, o que não é real. Então, às vezes, isso também demora para que seja atendido. Por isso que a gente diz, saúde é complexo. Caminhando já para a finalização, uma pergunta um pouco mais polêmica e que envolve uma acusação bem grave. Existem falsos médicos atuando em Três Lagoas? Posso dizer para vocês que a gente não tem falsos médicos que sejam de conhecimento em qualquer esfera aqui no município, tanto serviço privado quanto no serviço público, não é? A gente viu vários comentários que é uma coisa distorcida
e se refere a profissional específico, onde já demanda todo um processo em relação a isso, mas não que seja falso médico. São pendências de algum outro tipo de documento e que isso não invalida o profissional de exercer a sua profissão, tá certo? Então, a gente não tem essa questão no município. Com isso, portanto, nós concluímos que não existem falsos médicos em Três Lagoas. Essa informação é falsa, mais um fake news. Nós terminamos esse programa, agradecemos mais uma vez a secretária Angelina, também a Rosalba, nossa diretora, e agradecemos a audiência de todos. Muito obrigado.